O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 26 de novembro de 2024, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. E conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. E, sem perda de tempo, e nosso tempo é valiosíssimo, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. E nesta terça voltamos aqui ao estudo do nosso livro aqui, ó. UFOs captados por câmeras. Estamos fazendo um estudo dessa obra aqui do mestre Ryu Hokawa. E nós vamos dar sequência hoje, é sempre sequência, mas é mais voltado ao término do último programa, que eu falei daquelas imagens andinas lá da Austrália. E nós vamos entrar muito nessa questão do antigo astronauta. Que muita gente fala, pô, mas isso aí é o ser humano que fez. Eu vi até esses dias uma moça falando no Facebook, falando, olha a inteligência dos antigos, mostrando aquelas obras, aqueles templos escavados nas pedras, cara. Mas como é que os caras fazem um negócio desse? Eu acredito, sem dúvida, no talento humano, mas nós sabemos que existe o imponderável. Existe o imponderável. Eu vi até esses dias, eu estou escrevendo outros programas também sobre alienígena, e num desses eu li uma moça falando lá das linhas de Nazca. Falei, não, mas as linhas de Nazca foram feitas com corda, o cara subia de cima da montanha. Que montanha, meu? Aquilo lá os caras só souberam que existia aquilo quando sobrevoaram. Eric von Däniken, qual falaremos hoje, ele foi lá, ele achou que era sal aquilo, que talvez aquilo tivesse sido coberto por água salgada. Ele foi mexer aquilo lá e viu que era areia vitrificada. Ele falou isso, o Eric von Däniken, que ele esteve lá, examinou aquilo, falou que é areia vitrificada. Isso aqui não é essa brincadeira que esse pessoal falou. E na série das aulas sobre os exilados de Capela, eu falei do padrão alienígena, que existe uma diferença entre a mentalidade humana e a mentalidade alienígena. A mentalidade alienígena está mais perto daquela música do Raul Seixas, lá com o Marcelo Nova, Pastor João e a Igreja Invisível. Para mim não existe impossível, né? Pastor João e a Igreja Invisível. O alienígena, na mente dele, não existe o impossível. Quem vê a limitação é o ser humano. Até eu procuro assistir os programas da série dos Exilados de Capela, que vocês vão entender isso mais claramente. Porque lá eu mostrei o padrão humano e o padrão alienígena. Tá os dois lá. Só analisar, porque o alienígena, ele, por exemplo, nós estamos aqui no que é chamado de terceira dimensão, o plano temporal. Terceira dimensão, o que é a terceira dimensão? O que são as três dimensões? Altura, largura e profundidade. O ser humano está preso dentro disso. O alienígena não.
Isso para ele é referência. E tempo ainda. Eu cito muito o caso de Moisés, quando o povo hebreu fez muita malcriação para ir lá no deserto, e para Deus, Deus os puniu com 40 anos, andando em círculos lá. O Moisés, eu aposto que ele era uma alma da nona dimensão, uma alma não humana, alienígena. Ele olhou e falou, não, olhou para frente com 40 anos, acho que ele já estava, ele era arquiteto, ele construiu o Egito Antigo, ele estava vendo Jerusalém já pronta na mente dele. Aí do outro lado ele olhou para o povo hebreu e falou, puta que pariu. Então é isso aí. Em todo caso, vamos dar início ao programa, vamos nos aprofundar. Vamos dar sequência ao artigo de autoria de Erin Park sobre a figura Wandjina, que publicado foi no ABC News, no qual se lê aqui. No livro de 1968, Eram os Deuses Astronautas, que foi escrito pelo autor suíço Erich von Däniken, há exemplos de civilizações antigas que poderiam ser evidências de forma de vida alienígena. Foi apenas uma ignorância da parte de von Däniken, o tipo de ignorância que remonta às pessoas que, inicialmente, 100 anos atrás, achavam que os aborígenes não eram sofisticados o suficiente para fazer aquelas pinturas, disse Mike Donaldson, que escreveu extensivamente sobre a arte rupestre em Kimberley. Mas o que é que von Däniken escreveu, me questiona Miriam Big Pig. Na obra em questão, ele escreveu que nas cavernas de Lascaux, na França, foram achadas em 1940 as mais grandiosas pinturas da Idade da Pedra. Essa galeria de quadros se apresenta vívida, intacta e com tanta plasticidade que parece obra de nossos dias. Duas perguntas se impõem inevitavelmente. Como essa caverna era iluminada para o árduo trabalho do artista da Idade da Pedra e por que as paredes da caverna foram ornadas com essas pinturas surpreendentes? Quanto à primeira questão, ela é a mesma que os buscadores da verdade fazem em relação às pirâmides, dado que certa vez em Os Alienígenas do Passado, George de Tsoukalos mostrou que hoje só se consegue vistoriar as pirâmides com luz artificial. Bem, esse aqui é um ponto importante. Eu assisti esse capítulo, que ele entrou dentro de uma pirâmide e ele falou que estava a iluminação ligada. E aí deu um problema no gerador de eletricidade e a luz apagou. E aí ele pegou o isqueiro para acender. E o isqueiro não acendeu, porque não tinha oxigênio suficiente para manter a chama viva. E dentro dessas cavernas é difícil respirar, porque elas são... dessas cavernas da pirâmide, ela é profunda, ela não é feita para ter ser humano lá dentro. Começa aí. Ela não é feita para isso. Inclusive, eu já só pegar aqui rápido para nos auxiliar aqui. Isso aqui vai ser interessante. Mas só voltando, então, eu vou explicando enquanto eu estou buscando aqui a informação. E aí, ele falou o seguinte, eles dizem que os caras iam lá para fora, colocavam espelhos e iam refletindo a luz do sol lá para dentro da pirâmide. Ele falou, isso também é impossível, que chega um limite e não há como luz entrar. E as pirâmides foram pintadas depois de prontas. Ou seja, não tinha oxigênio suficiente para manter uma chama acesa, não tinha luz. Mas porra, meu, como é que esses caras estavam lá dentro? Qual que é o segredo aí? Luz elétrica. Existe as pilhas de Bagdá, e aí aparece aqueles caras falando, pô, meu, mas você gosta das lâmpadas de Bagdá, isso daí, como é que é? Isso é conversa, meu, isso é conversa. Não, velho. Inclusive, o Nikola Tesla, aqui ó, Nikola Tesla, que tem um artigo da New York Times chamado A Obsessão de Tesla pelas Pirâmides Egípcias e Além, dizendo que Tesla acreditava que as pirâmides continham o poder de enviar energia sem fio devido ao seu formato de focalização. As pirâmides seriam aquela bobina de Tesla, a torre Wondercliff. As torres Wondercliff eram chamadas de as pirâmides de Tesla.
o pirâmide eletromagnética de Tesla. E o Tesla baseou o conceito das bobinas de Tesla na pirâmide, que elas buscariam energia no subsolo e levariam para fora. E dentro das pirâmides elas acenderiam as lâmpadas. E até tem uma figura que parece uma lâmpada. Aí veio aqueles caras que não acreditam em porra nenhuma falar disso. E o problema que a gente precisa entender é que é o seguinte, principalmente os egiptólogos, eles são gente formada dentro do conceitos iluministas. Eles não acreditam na transcendência. Eles acreditam que o homem é um macaco sem pelo. Então, fala, macaco dirige espaçonave? Alguém já viu macaco dirigindo espaçonave? Não. Então não tem disco voador, não tem ser do espaço. Então eles não acreditam que existe nada além do macaco. Eu nem sei, como dizia uma vez o Ney Gonçalves, disse, nem sei como é que eles não vão no zoológico levar flor pra gurilona e falar, vovó, eu tô aqui. Em todo caso, vamos lá. De volta ao texto de Däniken, as pessoas que julgam estúpidas essas perguntas, que nos expliquem então as contradições. Se os habitantes das cavernas da Idade da Pedra eram primitivos e selvagens, então não poderiam produzir pinturas tão admiráveis nas paredes das cavernas. Dado que nos traços dessas pinturas se vê que saíram da mão de um artista. E não é obra de um sujeito grotesco que, segundo a teoria de Darwin, só se difere de um macaco devido à quantidade menor de pelos. E eu vou mais além. As cores que dão volume às imagens são muito parecidas com aquilo que no passado se chamava de mancha publicitária. Quando eu estudei publicidade, muitos anos atrás, não tinha computador. E a gente fazia com tinta Ecoline os layouts. E tinha o tal da mancha publicitária. A mancha publicitária é o seguinte, era uma técnica sofisticada em que você sobrepunha com manchas as cores, dando profundidade aos objetos. É coisa de artista. Depois veio o computador e acabou com essa graça aí. Mas quando você olha essas imagens da Caverna de Lascaux, procura as imagens da Caverna de Lascaux, são o desenho, você vê que é a mão de um artista que fez aquilo. Não é, saiu da mão de um macaco, ou de um pós-macaco, ou do macaco pós-moderno, digamos assim. Vamos lá. De volta ao texto de Däniken, se fosse o selvagem, no entanto, capaz de produzir essa pintura, por que não estava ele em condição de construir cabanas para seu abrigo? Por que ele ia morar em caverna? Por que ele não construiu uma casa? Aliás, as mais altas autoridades admitem que o animal, há milhões de anos, tinha capacidade de construir ninhos e tocas. E, segundo Darwin, o homem nada mais é do que um animal. Obviamente, porém, parece não se enquadrar no presente sistema mental, conceber a mesma... Obviamente, porém, parece não se enquadrar no presente sistema animal, conceber a mesma habilidade ao Homo sapiens pré-histórico. Ou seja, se, como os cientistas dizem, a construção de um abrigo é uma característica inata dos animais, o ser humano não detém este recurso evolutivo. E o que ele disse sobre a Austrália, me pergunta Miriam Big Pig, em paredes rochosas das mais inacessíveis na Austrália, no Peru e na Itália setentrional, existem marcações feitas artificialmente e ainda não interpretadas. Ou seja, nós nos barramos naquilo que os cientistas... Quando chega naquele programa do Jadir, Fronteiras da Ciência, quando o negócio chega na fronteira da ciência, eles põem um selo inclassificável, joga num canto. Tem aquela famosa peça de alumínio que foi encontrada na Transilvânia, junto com ossos de um mamute, há coisa mais de 12 mil anos, o alumínio nem existia ainda. E aí o Von Däniken e o George foram lá mostrar isso daí, que parece ser o pé de uma nave, e falou, o que é isso aqui? Isso aqui está na categoria inclassificável, ou seja, eles não colocam nem para amostra e somem com o negócio. E diga-se de passagem, somem com tudo que entra na categoria inclassificável. Porque, eu repito, eles entram
na dinâmica iluminista, da onde sai a teoria de Darwin. O homem seria uma evolução do macaco. Se você não tem macaco dirigindo espaçonave, não pode existir espaçonave. Então eles ficam com esse raciocínio rasteiro aí, e aí eles entram naquela de querer classificar quem não acredita nisso, de maluco, de teórico da conspiração e tal, e pega o que eles não conseguem explicar, coloca lá um adesivo em cima inclassificável e joga num canto e reza para ninguém descobrir. Reza para ninguém descobrir. Isso é igual aos gigantes. Foram encontradas ossadas dos gigantes, eles foram levados para o museu Smithsonian em Nova York e de repente sumiram de lá. Essas ossadas sumiram e tem registros das matérias do New York Times, os jornais falando ossada de gigante em exposição no museu Smithsonian. Aí chegaram, não, nós perdemos isso, eles perderam. Parece aqueles caras da NASA que falaram que eles perderam a tecnologia por espaço. Eu falei uma vez, como é que o cara perdeu a tecnologia? Ele anotou num papel de pão, limpou a boca, aquilo e jogou fora sem querer. Como é que o cara perde a tecnologia para o espaço? Ele não tinha dinheiro para comprar um caderno e anotar lá as equações, tudo. Sabe, os caras vêm com umas desculpas, bicho. Eu lembro uma vez, eu conheci um argentino, eu estava num boteco bebendo com um argentino, e ele falou uma coisa para mim, que ele não gostava, ele estava morando aqui no Brasil, e ele falou uma coisa que na época eu achei que ele exagerou. Falou, você liga a TV, é o cara te chamando de burro 24 horas por dia. Se o dia tivesse mais uma hora, tivesse a 25ª hora, ele estava te chamando de burro também. Mas parece que não é só aqui no Brasil. Na época eu achei que hoje, o cara estava coberto, eu sei que o cara estava coberto de razão. Eu, quando ligo TV para assistir, eu vou assistir documentar, eu não assisto o consórcio porque eu não aceito ser chamado de burro. E eles fazem isso. E essas coisas do Smithsonian, é a mesma coisa, chamar o cara de burro. Nós perdemos a ossada. O famoso, o homem de Pequim, que seria o elo perdido, que seria o elo perdido entre o homem e o macaco, que seria a alegria. Eles perderam o elo perdido. O elo não está perdido, foi encontrado e eles perderam. Conseguiram perder o elo perdido, cara. E eles vêm com essa conversa para mim. E aí, como disse Eric von Däniken, ele falou aqui, em paredes rochosas das mais inacessíveis da Austrália, no Peru e na Itália setentrional, existem marcações feitas artificialmente ainda não interpretadas. E eu trago aqui para o Brasil. Na Pedra da Gávea, que é uma pirâmide fenícia, que lá se olha, na estrutura da pedra, tem um texto escrito em fenício. Está escrito em fenício. Existem algumas versões, não vou trazer. Quem sabe o programa que vem eu trago isso. Talvez eu traga o programa que vem. Eu só quero falar do seguinte: o que acontece? Esse foi o livro, até não sei se o André está assistindo, foi o Flávio que me emprestou, chamava Mensagens do Céu, de Edu B. Chaves. Inclusive, o prefácio era do Eric von Däniken. E quando você conversa com isso com as pessoas, a erosão, porque a erosão alfabetizada, ela escreve em fenício. A erosão aqui no Brasil é sofisticada, lugar nenhum do mundo tem. Mas no Brasil elas escrevem em fenício, cara. É um negócio louco, cara. Então, é isso daí. E aí, quando aqui o Eric von Däniken fala, se fosse selvagem, se fosse o selvagem, no entanto, capaz de produzir essa pintura, porque não estava ele em condições de construir cabanas para seu abrigo? Ou seja, nós vemos no passado, como eu falei que aquela moça viu um negócio, estruturas, pinturas, coisas altamente sofisticadas de um povo que você vê, que você vai para lá, o povo ainda está na Idade da Pedra, está tudo enrolado em pano. Você pega os aborígenes, os caras estão com um pano não tem cueca, é um pano na cintura, parece uns índios daqui. Você vê que não evoluiu. E nós mesmo, o homem, vou chamar o homem contemporâneo que somos nós não evoluímos. Nós não somos não demos sequência àquilo. O que acontece é o seguinte: aparece os tal dos avatares, que são
como eu já falei, até no último programa, são os heróis modernos. Pessoas que vêm e trazem uma tecnologia fantástica. Você vê esse pessoal do Vale do Silício, eles mudaram o mundo. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Zuckerberg, os caras mudaram o mundo. O Vale hoje, o mundo, se você tirar o Vale, riscar o Vale do Silício e tudo que ele trouxe para a humanidade, nós não estaríamos nem aqui, eu não estaria nem na sua frente agora falando. Mas da onde que saiu isso? Seriam eles os alienígenas? Eu no começo do programa, eu falei que dos programas da série, que são as aulas da série Os Exilados de Capela, eu mostrei o padrão humano e o padrão alienígena. Fica aí. Alguém tem dúvidas de que eles são alienígenas? Uma vez falaram até que uma menina chegou para o Olavo de Carvalho e perguntou se ele já viu um ET. Ele falou, claro, eu sou um ET. A turma deu risada achando que está brincando. Alguém acha que um homem com a inteligência do Olavo de Carvalho é humano? Fica a resposta. Ou melhor, alguém acha que um homem com a inteligência do Olavo de Carvalho não é alienígena? Humano ele nasceu na Terra, mas a alma dele não seria uma alma oriunda do espaço profundo? Aqui fica a questão, ok? Por hoje encerramos o programa de hoje. E vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha, que é a hora que vocês ajudam o Cuesta. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Em via indireta eu tenho uma boa notícia para vocês, uma ótima notícia. Os meus livros estão com 35% de desconto. Tem o link deles aí, de cada um deles, que vai para o Clube de Autores. E eles estão na Black Friday com 35% de desconto. Eles são A Máquina da Verdade. Isso aqui é um livro infanto-juvenil. Aproveita que está com 35% de desconto e já compra o presente de Natal do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, da molecada aí, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar esse livro para a molecada, que ela vai gostar. Aí tem o outro livro meu, o romance A Saga de Kid Winchester, um híbrido de histórias, mas com uma certa picância. Então, também aproveite os 35% de desconto e presenteia o seu marido ou a sua esposa. Vamos levar umas ideias mais picantes para dentro de casa, para a cama, pensou? Não é um livro erótico, mas tem um componente erótico muito forte, gente. E aí vamos para o curso Fundamentos do Exorcismo, para você pôr o capeta para correr. Eu estava vendo aqui a pregação do Gabriel Swaggart, o neto do grande Jimmy Swaggart, filho do Donnie Swaggart, falando com o pai dele, avô dele mesmo, velho, ainda vão chutar a cara do Satanás. Por que você não chuta a cara do Satanás você também? Aproveita, gente, faça o curso Fundamentos do Exorcismo. Na sequência, vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao Apoia-se do blog Mochileiro Místico, onde você pode me ajudar. O Pix, já mandar para cá a sua contribuição. Agora, gente, não perca tempo. Acabou aqui o programa, vai no Pix aí, manda força para cá, temos muito que investir no Cuesta. Eu quero adquirir equipamentos novos, mais livros, para a gente continuar trabalhando. E, na sequência, o PayPal para os nossos seguidores, os acólitos aí do estrangeiro, ok, gente? Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador. O livro com letras de Mateus, o álbum de rock com letras de Mateus, que é parceria minha com o meu amigo Renato Pop. Aí tem o contato do Cuesta, você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. O grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Esses três
nesses 3 canais, digamos assim, nessas três redes sociais, você vai ter todo o material do Cuesta em tempo real, ok, gente? E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Acho que daqui a pouco eu tô indo para lá tomar uma cervejinha, que hoje tá um calor, bicho. Mas tá quente hoje. E próximo evento, teremos aquele aí do meio, e com certeza próximo evento, como se trata das multiplataformas, Luz Irlandesa. No sábado, dia 30 de novembro de 2024, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 30 de novembro de 2024, às 18 horas, Luz Irlandesa. Ok, gente? Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!